variadas questões que caem na prova de vocês, e aí a gente vai abrir um leque nesse momento em relação aos diferentes temas cobrados nesse simulado. Primeira pergunta é saber como vocês foram no simulado, se vocês conseguiram fazer o simulado. Tiveram alguma dúvida? Alguém pode falar alguma coisa nesse momento? Tiveram alguma dúvida? Tiveram alguma dificuldade no momento de resolver as questões do simulado? Tem alguém nesse momento que gostaria de tecer algum comentário, trazer um feedback? E aí a gente vai dar esse um minutinho para que você possa falar, né? Para que a gente possa estar aqui tirando todas as dúvidas, né? O momento é da gente tirar dúvidas. Se não tiver ninguém, vamos então iniciar as correções. Pessoal, primeira questão. A primeira questão diz assim: pela sua extensão e posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais, tá? Então ele está falando aqui da América do Sul. Qual é a palavra-chave aqui nessa pergunta? América do Sul. Então, quando eu estou fazendo uma prova, vou lá e vou sublinhar a América do Sul. Então, a palavra-chave é América do Sul. Mas vamos ver o que ele quer perguntar a respeito da América do Sul. Então, ele fala assim: é característica natural da América do Sul a existência de. Então, a gente vai analisar a América do Sul. Em primeiro lugar, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar a América do Sul. Quando eu penso América do Sul, eu já começo a ver aqui, ó, está falando de vegetação, está falando aqui de relevo, estrutura geológica. Então, eu preciso pensar América do Sul. Bem, o Brasil ele tá na posição, o Brasil ele está na posição leste da América do Sul. Tá legal? Então, ele está na posição leste dentro da América do Sul. O Brasil, vamos falar a linguagem matemática. O Brasil está contido dentro do continente sul-americano. Em que posição ele está? A posição que ele está, dentro do conceito de Rosa dos Ventos, ele se encontra na posição leste. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tentar desenhar na tua mente a América do Sul, posicionar o Brasil e traçar o sinal da cruz sobre o Brasil. Você vai traçar o sinal da cruz sobre o Brasil. Então, o Brasil está na posição leste. Tá? Outra coisa importante ressaltar: o Brasil ele está localizado sobre a placa sul-americana. Então, ele não está no ponto de contato das placas. Então, você tem duas placas tectônicas na América do Sul. Tu tem a placa a oeste, tu tem a placa de Naxa, a oeste você tem a placa de Naxa, e a leste você tem a placa sul-americana, né? E aí, no centro, quem passa no meio? Quem está sobre esse meio aí, que a gente já estudou desde o passado geológico? Quem está nesse meio são a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. E a gente viu que o Chile e o Peru são os únicos países na América do Sul sujeitos a terremotos porque eles estão localizados sobre o ponto de contato de placas. Então, Chile e Peru são os dois únicos países na América do Sul sujeitos a terremotos porque eles estão exatamente localizados, eles estão sobre o ponto de contato da placa. E nesse ponto de contato, nesse meio, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, você tem a Cordilheira dos Andes. Então, essa região a oeste do Brasil, a oeste da América do Sul, é uma região instável, né? Apresenta o seu terreno, ele é instável, né? Há uma estabilidade geológica, ou seja, é uma área de ocorrência de terremotos, é uma área de ocorrência de vulcanismo, né? Enquanto que o Brasil não tem nada disso, até porque o Brasil ele não tem dobramentos modernos em seu território. Dobramentos modernos são grandes cadeias montanhosas.
O que nós temos aqui são maciços antigos, são os escudos cristalinos, ou maciços antigos, ou os crátons, certo? É isso que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, beleza. Então, a gente tem esse entendimento. O Brasil, ele possui, o seu terreno possui uma certa estabilidade. O Brasil possui uma certa estabilidade geológica. Ó, o Brasil possui uma certa estabilidade geológica, porque o terreno do Brasil... Não, aí no caso aqui, esse aqui foi o simulado. Esse simulado ele foi disponibilizado na plataforma, entendeu? A gente está aqui com o simulado, tá? Que nós enviamos na semana passada, entendeu? E esse simulado ele foi disponibilizado na plataforma e a gente está ao longo dessa semana aí trabalhando o simulado, né? E a primeira questão ele fala: pela sua extensão e posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais. É característica natural da América do Sul a existência de... Pessoal, vocês estão acompanhando o simulado? Vocês estão com o simulado em mãos? E aí, como é que tá? Se não tiver, eu espero um pouco, para que vocês tenham esse material em mãos. Rawane, ok. Daiane, ok. Quem mais que está aqui assistindo a aula? Daniel Rocha. Todos estão com simulado. Quem mais está assistindo a aula e está com simulado? Letícia, André, Gabriel. Então, beleza. Então, praticamente, acho que todo mundo está com simulado. Se por um acaso não tiver com simulado, alguém, vá até a plataforma, né, o Google Sala de Aula, pega o simulado, porque hoje vai ser catarata. Não, beleza, beleza. Então, dá tempo de você pegar o simulado, tá? Vou dar 1 minuto aí para você pegar o simulado, os 2 minutinhos. Vou fazer um comentário aqui a respeito da nossa prova. A prova está chegando e aí a gente precisa estar afiado nessas matérias, tá? Esses pontos aí que a gente vai falar hoje, a gente precisa estar afiado e aí a gente vai trabalhar muito cada matéria, cada questão é uma matéria diferente uma da outra. Pode ser que uma tenha um link, alguma identificação, mas aí a gente vai, em vez de chegar, questão número 1, tal, não. A gente vai comentar opção por opção, ver o que está errado, ver o que está certo, como eu faço uma prova, como eu leio a questão, o que pede na questão, o que é mais importante. Eu vou grifar a incorreta, vou grifar a correta, a que não está correta, a falsa. E aí eu preciso estar ligado, porque o professor da banca... Isso. Então, a transposição do Rio São Francisco, né? Então, beleza. Vamos fazer aqui, antes da gente entrar, então, vamos fazer um comentário aqui sobre a questão do Rio São Francisco, né? É muito importante a gente ressaltar. Vamos lá, vamos falar aqui de maneira didática. Vamos falar por parte, com calma, sabedoria. Tudo que a gente precisa é de sabedoria. Em primeiro lugar, vamos lá. Antes da gente entrar no simulado, né? Então, vamos lá. Essa é a direção que Deus está nos dando. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber diferenciar nessa questão das bacias hidrográficas, que é uma matéria chamada hidrologia, ou hidrografia com H, é você saber diferenciar um rio de uma bacia, tá? É importante você saber diferenciar um rio de uma bacia. O que é um rio? O rio ele vai ter lá a sua nascente, o seu curso médio e a foz é onde o rio termina. Então, eu coloco números. 1, nascente. 2, curso médio. 3, a foz do rio. A foz é a forma como ele vai terminar. Qual é o desenho, qual é o perfil topográfico desse rio? Se ele termina em um único canal, ele está terminando em estuário. Se ele se ramifica, ele está terminando em delta. Isso é rio. E o que é bacia?
A bacia é o conjunto. Mas como assim conjunto? O rio ele vai ter afluentes e subafluentes. O que são os afluentes? Os afluentes são os rios, vamos dizer assim, rios secundários que vão alimentar o rio principal. Exemplo, o Rio Amazonas ele tem vários rios da margem direita e vários rios da margem esquerda. Esses rios eles vêm de um lugar alto. Esses rios vão alimentar o rio principal. E você vai ter rios terciários, vamos dizer assim. Tem o rio principal, primário, secundário. Isso aqui não é uma linguagem dentro da ideologia, é uma linguagem minha para você entender. E você tem os rios terciários, que são subafluentes. Então vamos lá. O subafluente, ele vem também de um lugar alto, ele vai alimentar o afluente e o afluente vai alimentar o principal. Então você tem o rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. Agora indo para o Rio São Francisco. Primeiro lugar, onde nasce o Rio São Francisco? Serra da Canastra, norte de Minas Gerais. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. 2. Rio São Francisco. Qual é o sentido dele? Para onde que ele vai? Ele nasce numa serra, nasce num lugar alto, ele vai descer. Quando ele desce, ele ganha força. E aí, o Rio São Francisco, ele nasce no Sudeste, passa no Nordeste, passa no Centro-Oeste e deságua no Nordeste, entre Sergipe e Alagoas. Ele vai desaguar no Oceano Atlântico, porque ele é um rio exorreico. A sua drenagem é exorreica. Significa o quê? Que ele vai desaguar no oceano. Ele vai desaguar no Oceano Atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas. Tá? Outra coisa importante do Rio São Francisco, ele é o único rio que nasce de sul para norte. Como assim? Como é que o rio vai subir? Cuidado, pessoal. Cuidado com isso. Tem aluno que confunde isso. Não é que o rio vai subir. Quando ele fala de sul para norte, ele está falando uma linguagem segundo a Rosa dos Ventos. Ele nasce no Sudeste e ele vai subir para o Nordeste. Pô, mas como é que ele vai ganhar força se ele vai subir? Cara, você não pode ter esse pensamento. Ele vai ganhar força por quê? Ele não nasce numa serra? A Serra da Canastra? Nasce. Então, ele tem um sentido sul para norte. Ele é conhecido como Velho Chico, é uma denominação regional, ele banha praticamente o Nordeste. Quando eu falo que ele passa por vários estados, isso significa dizer que ele é o rio da integração nacional. Ele é um rio de planalto. Se ele é um rio de planalto, ele vai ter várias usinas hidrelétricas instaladas à sua margem. E aí você tem Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV, Três Marias, Sobradinho, Moxotó, Xingó e Taparica. Então, ele é um rio de planalto, tá? Eu só vou ler um negócio aqui para vocês aqui, importante, porque o que acontece? Uma coisa importante ressaltar, os rios de planície, eles são totalmente navegáveis. Ponto. Exemplo, Rio Amazonas, Rio Paraguai. Os dois, por serem rios de planície, serão totalmente navegáveis da sua nascente à sua foz. Transporte hidroviário, irrigação, cultura de lavouras pelo sistema de irrigação e prática da pesca. Essas são as características do Rio Amazonas e Rio Paraguai, por eles serem rios de planície. Agora, rio de planalto, construção de usinas hidrelétricas. Por quê? Por causa do planalto, queda d'água, energia cinética, energia mecânica. Mas isso não significa dizer que eu não tenha trecho que possa ser navegado. Existem trechos nos rios de planalto, trechos planos. Se tem trechos planos,
E isso vai favorecer a navegação. Então, no Rio São Francisco, você tem trecho navegável. Aí seria bom vocês anotarem o que eu vou falar. Ele pode perguntar qual é o trecho navegável, qual é o trecho navegável no Rio São Francisco. Aí você anota. O trecho navegável vai da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, até a Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Então, isso é muito importante. Muito, muito importante. Ele pode perguntar qual é o trecho navegável no Rio São Francisco, na Bacia do São Francisco. Então, o Rio São Francisco ele é navegável da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, até a cidade de Cachoeiro de Paulo Afonso, na Bahia. Então, ele pega um grande trecho navegável. Pirapora, Minas Gerais, região sudeste, Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Então, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Tá legal? Então, Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa o Nordeste, tá? Eu ainda vou chegar lá na transposição. Isso aqui, eu estou aproveitando a pergunta para poder estar trabalhando aí pontos importantes do Rio São Francisco. Falei para vocês que ele é o Rio da Integração Nacional, passa no Sudeste, passa no Nordeste, passa um pedaço do Centro-Oeste. Ele vai desaguar entre Alagoas e Sergipe. Você vai ter as margens do Rio São Francisco, você vai ter a prática da agricultura irrigada, entendeu? E aí você vai ter produção de melão, produção de uva. E aí, quando a gente fala de uva, que é a produção vinícola, a gente sempre vem falando de Caxias do Sul, de Caxias do Sul, né? No Rio Grande do Sul, grande produção vinícola, mas também você tem uva, cultura da uva, né? Prática da cultura irrigada da uva, até mesmo no sertão. E esse projeto de transposição do Rio São Francisco, o que acontece? O que acontece? Na verdade, é o seguinte, olha só. Na verdade, vamos dizer que o Rio São Francisco ele vai até uma determinada área, que não é o sertão. E o sertão precisa de água. As pessoas precisam da água, a lavoura precisa da água, a pecuária precisa da água. E aí, se você for parar para analisar, se você for fazer uma análise técnica, tecnicamente falando, você não pode ampliar o rio porque você terá lá no futuro erosão do solo. Isso é um olhar técnico, não é um olhar meu, não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o olhar técnico. Você não pode ampliar um rio. Por quê? Porque ele, lá no futuro, um futuro bem próximo, você vai ter erosão e a gente sabe as consequências de um terreno que passa pelo processo de erosão. Mas, enfim, essa canalização, essa ampliação do rio, para que o mesmo possa chegar no semiárido. E o que é o semiárido? O semiárido é um conjunto de cidades que pega ali o interior de Alagoas, o interior de Pernambuco, o interior da Paraíba, o interior do Rio Grande do Norte. São cidades que estão no interior. E a gente precisa ter o mapa do Nordeste na nossa mente, né? Quando você parte do litoral para o interior, você começa lá na zona da mata, vai adentrando o continente, o país, passa pelo agreste e aí você chega no sertão. Então, a transposição do Rio São Francisco visa a chegada de água,
no sertão nordestino. Essa obra havia sido iniciada em governos anteriores, ela estava parada, e aí eu não quero colocar aqui conceitos ideológicos, porque essa não é a nossa finalidade. Ideologia não cai na prova, o que cai na prova é conceito, o que cai na prova é o que está na bibliografia da prova. Então, isso é a transposição de São Francisco. A transposição é a ampliação, fazer com que o Rio ele possa chegar nas cidades do sertão. Então, através de uma pergunta, a gente conseguiu trazer uma tamanha abrangência sobre o tema. E aí, o que vocês acharam? Me dê um feedback. O aluno que perguntou conseguiu entender? Beleza, Rawane? Então, isso aí é transposição. Quer dizer, através de uma pergunta é assim. A gente trabalha dessa forma. Através de uma pergunta, a gente vai e abre o leque. Com certeza, você está anotando os bizus que são muito importantes. Então, tudo isso... vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha só. Uma coisa importante que pode cair sobre Rio São Francisco, e eu já vi questão no Colégio Naval. Caramba, não consegui ver a pergunta. Eu vi só uma coisa de estados, né? Tem como colocar de novo a pergunta? Professor. Quer falar? Vê se vocês falam alguma coisa também. Tá escutando? Tá baixinho, mas pode falar. Tem como abrir o chat. Você consegue ver as mensagens que vão mandando. Então, caramba. Como é que eu faço para abrir o chat? Tá escrito aí na parte de baixo. Tem os participantes e tem o chat também. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Conseguiu ver? Espera aí. É que no meu celular tá aparecendo só no meu celular só tá aparecendo só as telinhas com os nomes. Em algum lugar aí tem a opção de abrir chat. Tá escrito chat. Fala, professor. Oi, Diego. Se o senhor quiser acessar o site pelo celular, é pelos três pontinhos. Tem os três pontinhos na tela do celular. É só apertar ali e já vai aparecer ali o bate-papo. Mas esses 3 pontinhos ficam onde? Fica na tela mesmo. Tem que apertar na tela, aí vai subir as opções, aí depois vai ficar no cantinho da tela. 3 pontinhos, aí embaixo vai ficar mais. Rapaz, eu não estou conseguindo achar esses 3 pontinhos. Conseguiu não? Não, eu não estou conseguindo achar esses 3 pontinhos que o Diego falou. Peraí. Deixa eu botar aqui deitado aqui. Porque pelo celular é assim, entendeu? No meu celular aparece ali os três pontinhos ali embaixo. Tem ali o chat.
Te mandei pelo Zap lá, tá, professor? Deixa eu ver aqui. Diego, Oi, pode falar, professor. então, eu entrei de novo, apertei nas três bolinhas, mas não está aparecendo aqui o bate-papo. É? Deixa eu tentar de novo aqui. Vou sair e vou entrar de novo. Professor, Oi. eu vou mandar uma mensagem pelo bate-papo e o senhor clica em cima dela para ver se o chat vai abrir. Tá ok, então. Vou mandar. Clique em cima Então, dela. não, tá aparecendo aqui. Oi. Não, Que para ver dá. se o chat abre, entendeu? Ah, eu tenho que clicar em cima dela, né? Isso, só para ver se o chat vai abrir. Falou, pode mandar então. Ah, abriu aqui. Então, aí o senhor consegue ver toda a conversa que a gente fala, entendeu? Ah, beleza. Tá aparecendo aqui, de DAI para todos. Isso, é que aí todo mundo consegue ver. Ah, então, mas para mim só aparece só essa tela branca, né? Só essa tela aqui do bate-papo, né? Aí tem que testar para ver se os outros alunos mandando mensagem vai chegar também. Os demais, vê se os demais conseguem mandar mensagem para mim para poder visualizar aqui, para fazer um teste. Porque fica como se fosse uma conversa, entendeu? Ah, entendi. Os demais podem me mandar um bom. Ah, isso, mano. Isso. Letícia, André. Ah, legal. Curso preparatório, Daniel Rocha. Aí agora você consegue visualizar todas as mensagens juntas? Consigo visualizar tudo junto, só não consigo ver assim os quadradinhos as telinhas mais. Ah, então é isso. Assim é melhor que você consegue ter todo o acesso às mensagens o tempo todo. Ah, beleza. Vocês conseguiram ouvir então o visual que eu passei aqui a respeito do Rio São Francisco, da Bacia do São Francisco? Professor, a sua imagem aqui está travada. Oi? A sua imagem aqui está travada. Espera aí, deixa eu... E aí, tá aparecendo? Ah, beleza então. E aí, eu posso ir para as questões então, pessoal? Posso então para começar a corrigir as questões? Então, beleza. Estão me ouvindo? Só para poder o último teste. Estão me ouvindo? Então, beleza. Obrigado, Daniel. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre a Bacia do São Francisco, a gente falou sobre o Rio São Francisco, falamos sobre a questão da transposição, aproveitamos o ensejo, passamos vários bizus,
vários bizus sobre o Rio São Francisco. Agora, vamos entrar na questão propriamente dito. A primeira questão do simulado trata, pela sua extensão e posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais e é característica natural da América do Sul a existência de. Então, observe a opção D de dado. Olha, maciços antigos, lembra que eu falei? Maciços antigos, ou escudo cristalinos, ou crátons, na porção centro-leste, onde que está o Brasil. Quando ele fala no centro-leste, é exatamente onde se localiza o Brasil. Planícies sedimentares no centro, planícies sedimentares no centro, esses maciços antigos no centro-leste, ele está falando aqui, por exemplo, da exatamente o relevo do Brasil central, onde você tem lá as chapadas, né? Esses são os maciços antigos. As planícies sedimentares, você tem ali, quando ele fala no centro, ele tem a planície do Pantanal Mato Grossense. A gente viu que o Brasil possui 3 planícies em linhas gerais, né? A planície amazônica é bonita, a da costeira do Pantanal também. Então, lembra desse bizu, né? Dobramentos modernos no extremo oeste. Onde fica o extremo oeste? Exatamente onde se encontram a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes é um exemplo de dobramentos modernos. E dobramentos modernos são grandes extensões montanhosas. Lembrando que nós não temos dobramentos modernos no Brasil. Dobramentos modernos são grandes cadeias montanhosas. Em outras palavras, eu posso dizer também que, por exemplo, países que têm dobramentos modernos, existe uma pessoal da SpaceX. Tem alguém da SpaceX assistindo aula? Sim ou não? Tem alguém do Colégio Naval assistindo aula? Sim ou não? Então, dobramentos modernos, por exemplo, países que têm em seu território dobramentos modernos são países que possuem limitação em relação à mineração, por exemplo. Você encontra a mineração você encontra em terrenos de maciços antigos, né? Escudo cristalinos ou cratos. Brasil, por exemplo, tem grande extensão de escudos cristalinos, maciços, antigos ou cratos. A nossa aula hoje, lá no Maratona, a nossa gravação de aula, né, foi sobre a questão das reservas minerais. As reservas minerais você encontra em terreno de escudo cristalinos, né? Agora, por exemplo, países com limitação, o Japão, por exemplo. O Japão ele tem limitação quanto à questão da produção de minério. A gente exporta minério de ferro para o Japão, e aí ele vai fazer o aço. A China possui limitações em seu território e a gente fornece o minério de ferro para a China. E aí, se a China se diz a maior produtora de aço, é às nossas custas, né? Então, a primeira pergunta, D de dado. E aí, agora no chat, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito dessa questão? Alguém quer perguntar algo? Alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu só vou tomar uma água e já estou voltando rapidinho. E agora, como é que tá? Agora vamos ver. Vou lá para o chat agora, hein? E agora a imagem? Como é que está a imagem? Está aparecendo? Então, quando eu coloco nessa parte do chat, trava, né? Agora eu vou voltar para o normal. E agora? Então, beleza. Eu vou só aqui tomar uma água e já volto.
Boa noite. Vamos continuar. Durante o período, pontinho, pontinho, aqui no caso da segunda pergunta, deveria haver aqui um pontinho, 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 tá? Deveria haver um espaço aqui. É tipo como se fosse completar, né? Durante o período, pontinho, 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 o território que atualmente configura o Brasil não foi atingido, ó. Então, a segunda pergunta tem a ver com a primeira. Quem conseguiu entender a primeira pergunta vai fazer a questão número 2, né? Durante o período, pontinho, pontinho, o território que atualmente configura o Brasil não foi atingido pelos desdobramentos verificados na costa oeste da América do Sul. Então, exatamente, a explicação da primeira você consegue responder a segunda. Porque na costa oeste da América do Sul, você tem um grande dobramento moderno que foi oriundo do choque de placa, né? A gente sabe que a Cordilheira dos Andes, lá no Fanerozoico, no Cenozoico, no Terciário, houve o choque da placa Dinaxa com a placa sul-americana. No momento do entrechoque, a borda da placa sul-americana desceu para o substrato magmático e automaticamente soergueu a placa dinástica. Esse soerguimento, esse dobramento é a Cordilheira dos Andes que você encontra, na costa oeste da América do Sul, que deram origem à Cordilheira dos Andes. Ponto. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, durante o período, aí tu tem que analisar ali, Jurássico? Não. Proterozoico? Não. Arqueozoico? Não. Durante o período Cenozoico. Então, aí você completa, aí tu bota durante o período. Eu vou até botar completo conforme cai no concurso, tá? Durante o período. Vou botar assim completo. Fanerozoico, traço, Cenozoico, traço, Terciário. Então, tá aí a informação completa para vocês. Completinha. Durante o período Fanerozoico, Cenozoico, Terciário. Aí, durante o Éon Fanerozoico, Era Cenozoica, período Terciário, o território que atualmente configura o Brasil não foi atingido pelos desdobramentos verificados na costa oeste da América do Sul, que deram origem à Cordilheira dos Andes. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E aí, a 2, resposta C. Pessoal, até aqui está tudo bem? Estão conseguindo entender? Então, lembrando o seguinte. Beleza, Daniel. Então, beleza. Só para relembrar algo a respeito da escala do tempo geológico. Os dobramentos modernos, eles surgiram. Obrigado, André. Os dobramentos modernos surgiram a partir do choque de placas que aconteceu no Fanerozoico, Cenozoico e Terciário. Beleza. Dobramentos modernos são grandes cadeias de montanhas. Beleza. Exemplo de dobramento moderno na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Mas você tem o Atlas, o Himalaia, né? O Himalaia é uma região que está tendo conflitos entre a Índia e a China. Fica na parte norte da Índia, né? Tem o Himalaia, ele fica na parte norte da Índia, né? Beleza? E aí, sucessivamente. Tá? Então, a 2C. Vamos para a 3. A 3 é uma questão importante porque eu vou aproveitar essa aula aqui e passar algumas coisas importantes a respeito da banca.
Eu quero que você anote o que eu vou falar. Essa banca atual da ESA, ela vem aí cobrando questões de massa de ar 2 anos seguidos, concordam? Ano retrasado caiu MPA, massa polar atlântica, produzindo friagem no centro-oeste, friagem no norte. E a friagem é a queda brusca de temperatura. Cara, pode cair massa de ar esse ano. Se caiu MPA, se caiu MEA, quais as massas de ar que podem cair? Massa tropical continental, massa tropical atlântica, massa equatorial continental. Então você tem, caiu MPA, caiu MEA. Então esquece MPA e MEA. Então pode cair a MEC, massa equatorial continental, pode cair a MTA, massa tropical atlântica, e pode cair a MTC, massa tropical continental. Sobre as massas de ar e suas influências no clima do Brasil, assinar as alternativas assinando verdadeiro ou falso para cada opção. Vamos lá. A massa equatorial atlântica, então é uma questão de verdadeiro ou falso. Se origina nas proximidades do arquipélago de Português do Açores, na África. Opa! É uma massa de ar quente e úmida que atua principalmente durante primavera e verão. Tá certo. A primeira questão está correta. A B, então a primeira é verdadeira. Então, a B, a massa equatorial atlântica, MEC, por ser originada no interior do continente, é uma massa de ar quente e seca. Não. A MEC, ela não é quente e seca. A MEC, ela é quente e úmida. Ela se origina no interior do continente, por isso que ela é continental. Lá na Cordilheira dos Andes, ali na parte norte, tá? A MEC é a massa de ar mais influente do Brasil. Ela é quente e muito úmida, porque ela está sobre a região amazônica, e na região amazônica você tem a evapotranspiração, e ela é alimentada por grande quantidade de rios voadores, e ela é responsável pela distribuição de chuva por todo o território brasileiro. É a mais poderosa com P minúsculo, é a mais atuante. C. Então a B está errada. C. A massa tropical continental, MTC. A MTC ela é quente e seca. Se origina na depressão do Chaco, no Paraguai, certo? Local com baixas temperaturas. Opa! Baixa temperatura, não. Muita umidade, não. Então, tá errado. Olha lá, provocando friagem, negativo. Então, no meio da opção, você vai ter ali, a laranja estragada que vai contaminar todo o saco, né? D. Por se tratar, então, a verdadeira, B, falsa, C, falsa. D. Por se originar no Oceano Atlântico, em uma zona de média latitude, a massa polar atlântica, tá certo. Se ela é massa polar atlântica, nasce no Oceano Atlântico. Tem ar frio e úmido. Sim, essa massa atua principalmente no período de inverno, ocasionando chamadas chuvas frontais. Certa resposta. A D está certa. Porque quando ele fala chuvas frontais, é o choque da massa de ar fria com a massa de ar quente. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E a MTA, quente e úmida, tem origem no Atlântico Sul, no litoral das regiões sul e sudeste. O encontro da massa com a elevada Serra do Mar provoca chuvas orográficas. Exatamente isso. Então, a E está certa. Olha só, a MTA, ela exatamente, ela é quente e úmida. Então, quando ela adentra pelo litoral, aqui no sudeste, ela vai se deparar com a Serra do Mar. A Serra do Mar vai funcionar como uma barreira igual para a Planalto da Borborema. Vai provocar o quê? Chuvas orográficas ou chuva de relevo. Ou seja, vai haver chuva junto ao relevo.
E ela quando no Nordeste, ela vai se deparar com o Planalto da Borborema, e vai ter a chuva orográfica de relevo no Planalto da Borborema. Então, a 3 é Dieza. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo, então. 4. Aí a gente vem agora por uma questão de geografia humana, né? A estrutura demográfica brasileira caracteriza-se por... Então, a estrutura demográfica brasileira caracteriza-se por... Então, como é que funciona a estrutura? Como é que você tem ali a estrutura demográfica brasileira? Bem, a gente estudou que até 1910, 1920, 1930, 1940, 50 e 60, você tinha alta natalidade, famílias numerosas, né? Então, o IX-NAT, a natalidade era alta, a mortalidade era alta e a fecundidade era alta. Porque quando a natalidade é alta, a fecundidade também é alta. A fecundidade é a capacidade hormonal que a mulher tem de procriar, que vai do período de 15 a 35 anos. E aí, nesse tempo, no Brasil, o crescimento vegetativo, que é o índice de natalidade menos índice de mortalidade, era alto também. Porque se a natalidade era alta, a mortalidade era alta, ainda que em patamares diferentes, porque você sempre vai ter mais natalidade do que morte. O CV era alto. E aí, você também, no pano de fundo, a população era tipicamente rural, a população não vivia, em sua grande maioria, no meio urbano, você não tinha informação. No campo, os casais eles queriam ter bastante filho e colocar os filhos para trabalhar, ajudar na lavoura. A medicina não era avançada, você não tinha vacinas, morriam muitas doenças, crianças com doença de Chagas, leptospirose e etc. Aí, quando chega em 1960, aí, num pano de fundo, o Brasil, entre 50 e 60, passa pela Revolução Verde, passa pelo êxodo rural, grande contingente populacional que vivia no campo vem para a cidade, aí o país se torna um país tipicamente urbano, e no meio urbano você tem informação, você tem tecnologia, você tem evolução. E aí, com isso tudo, na década de 60, em 1960, você tem o período da transição demográfica. O que foi a transição demográfica? Foi exatamente o momento da mudança. E quem gerou essa mudança? Quem causou essa mudança? A entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher, quando vai para o mercado de trabalho, e ali começa o quê? A haver o planejamento familiar, e aí as famílias passam a ter menos filhos. Ou seja, entre vírgulas, o IX-NAT começa a cair. Então, essas são as expressões que podem vir na prova. Cair, declinar, diminuir, baixar. A mortalidade, declínio da mortalidade, diminuição da mortalidade, porque a medicina começa a se avançar, você tem descoberta de novas vacinas, e aí a mortalidade também cai. Então, natalidade cai, a natalidade cai, a mortalidade cai. Se a natalidade cai, também a fecundidade cai. E com isso vai diminuindo o número de filhos por casal. E não adianta você ter o pensamento que a comunidade tal, as meninas têm tantos filhos, na comunidade X, na comunidade Y, não. O IBGE, ele analisa o Brasil como um todo, né? O IBGE, ele faz análise do Brasil como um todo. Ele não analisa pontualmente uma comunidade, ele analisa o Brasil. E a conclusão que o IBGE ele tem, né, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é que as famílias estão diminuindo. E aí, nós temos aí a média de filhos, 2 filhos, e chegaremos a 1 filho, né?
Na verdade, já estamos já com os casais, em sua grande maioria, tendo um filho. Mas isso só vai ser comprovado quando nós tivermos o censo demográfico, né? O censo demográfico, ele acontece de 10 em 10 anos. Então, a gente não sei como é que vai ser essa questão do censo devido à questão da pandemia. Eu não sei se realmente vai ter o censo esse ano ou se o IBGE vai deixar para o ano que vem, mas o que se conclui é que a prova dos 9 vai acontecer no momento que o IBGE lançar o censo demográfico, botar o povo para o campo, ir para as casas e aí realizar essa pesquisa, coletar dados, e aí vai se chegar a essa conclusão de termos um filho por casal. Até então, a gente está 2 filhos por casal. E a questão da população, você tem a população jovem, que vai de 0 a 19 anos, a população adulta, que vai de 20 a 59, e a população idosa. A população economicamente ativa é a população adulta. A população adulta é aquela população que vai para o mercado de trabalho, né? Que vai trabalhar, ganhar dinheiro, movimentar o capital. Então, essa é a população economicamente ativa. E aí você tem os idosos, né? O Brasil, no ano passado, 2019, passa pela reforma da Previdência, e aí você conclui que, por que a reforma da Previdência? O Tesouro, né? A Fazenda, o governo precisa ter dinheiro para poder bancar os idosos. Que você tem aí o INSS, você tem o SUS, né? Então, o Brasil tem a sua população predominante de idosos. Isso é característica de país desenvolvido. Ainda que o Brasil seja um país subdesenvolvido, mas o Brasil ele começa agora a tomar cara de um país subdesenvolvido. A população, né? A gente fala a população envelhecida como a população da Europa. Ok? Vou tomar uma água e já volto, tá, pessoal? Beleza, estamos de volta. Aí, vamos lá. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplo dessas alterações, com exceção. Então, essa palavra exceção, eu vou destacar essa palavra, né? Então, essa palavra é correta, incorreta, exceção, a que não está correta, são palavras que não virão grifadas, não virão em caixa alta. O professor da banca, ele não vai fazer questão nenhuma de te dizer o que ele pede. Ele não vai realçar, ressaltar o que ele pede. Cabe você ler a questão. Você tem que ler a questão, ler o enunciado, e você mesmo lá na prova com o lápis, não sei se pode usar lápis na prova do Exército, ou a própria caneta, você vai sublinhar, você vai envolver o que ele pede. Vamos analisar uma por uma. Ó, ele quer exceção. Aí a pergunta que você faz é o seguinte: o gabarito da 4... desculpa. É a 4 que a gente está fazendo, perdão. A estrutura demográfica brasileira caracteriza-se por... Então, vamos analisar uma por uma. A 4, a gente vai resolver a 4. Aumento nas taxas de fecundidade e natalidade. Então, essa é a forma como a estrutura da população brasileira se apresenta atualmente? Não está havendo aumento nas taxas de fecundidade e natalidade. A gente viu que a partir de 1960 está havendo o quê? O declínio, a diminuição, a queda. B, aumento da fecundidade.
Não está aumentando a fecundidade, está diminuindo. Não está havendo a redução da expectativa de vida. Se o topo da pirâmide brasileira, que representa os idosos, no caso, se os idosos estão vivendo muito, ao ponto de nós termos passado pela reforma da Previdência para ter dinheiro para poder bancar os idosos, assistir os idosos, logicamente você está tendo uma expectativa de vida, aumento da expectativa de vida, né? O que é expectativa de vida? É longevidade, é viver bastante. Então, a média de vida dos idosos estão aí já passando de 80. Então, não, gabarito. A gente está, Douglas, a gente está comentando uma por uma. A gente vai chegar lá, tá? Show de bola. A 4, a C, eu vou pular a C. A D, aumento da natalidade, não. Não está vendo aumento da natalidade, está vendo a diminuição da natalidade. Aumento da expectativa de vida, tudo bem. Agora a natalidade, não. A E, aumento das emigrações, não. As imigrações é quando sai, o povo sai, né? Então, resposta da 4C de casa. Né? A estrutura demográfica brasileira caracteriza-se com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade e aumento da população com idade superior a 50 anos, a população com idade superior a 60 anos e a população idosa, né? E aí, quando você fala de pirâmide etária, você precisa analisar a pirâmide. Você precisa analisar cada parte da pirâmide, né? A pirâmide, você tem a base da pirâmide, você tem o corpo da pirâmide e o topo da pirâmide. A base da pirâmide representa a natalidade, fecundidade e mortalidade. O corpo da pirâmide representa os adultos, né? E o topo são os idosos. A base são os jovens, o corpo, os adultos e o topo, os idosos. Então, quando ele fala aqui, aumento da população superior a 60 anos, significa dizer que o topo da pirâmide está ficando largo e a base está diminuindo. A base está diminuindo, está estreitando por causa do número de filhos que está caindo. E o topo está largando por causa do número de idosos que está aumentando. E isso é característica de país desenvolvido. O Brasil é um país subdesenvolvido, né? Última forma, o Brasil é um país emergente. O Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil é um país emergente, o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, o Brasil está caminhando para o desenvolvimento. Então, você vê que está havendo uma mudança na questão da pirâmide brasileira. Por exemplo, se eu fosse analisar a pirâmide brasileira na década de 40, base larga, topo estreito, porque nasciam muitas crianças. Essa é, por exemplo, a pirâmide hoje da África é a representação da pirâmide do Brasil na década de 40. Beleza, pessoal? E aí, como é que tá por aí? Estão entendendo? Não, a tendência é da base, a base é como o Brasil ele estava no subdesenvolvimento e ele está caminhando para o desenvolvimento. Hoje o Brasil é um país que está no meio, um país em desenvolvimento. Então hoje você tem uma nova classificação. Antigamente era subdesenvolvido e desenvolvido. Hoje você tem uma nova classificação no meio dos dois, que são os países em desenvolvimento. O Brasil não é mais um país subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil é um país emergente, né? O Brasil faz parte dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. South África, África do Sul. São países que saíram do patamar de subdesenvolvimento, foram países que saíram da pobreza e estão caminhando em direção à riqueza. Com isso, a forma da pirâmide ela vai mudando. O Brasil, quando era subdesenvolvido, qual é a característica de uma pirâmide etária? Qual é a característica de uma pirâmide etária sendo um país subdesenvolvido? A base é larga e vai se afunilando ao topo. Base larga e vai se afunilando ao topo. Qual é a característica da pirâmide etária de um país em desenvolvimento? É exatamente o momento que a base vai se estreitando e o topo vai se alargando. E qual é a característica da pirâmide etária que representa
A Alemanha, por exemplo, a Noruega, países altamente industrializados, base estreita, topo largo. Base estreita por quê? Porque lá a média de filhos por casal é um filho por casal. E a maioria da população são os idosos. Entenderam? Então, essa é a característica da base. Talvez assim você pense assim, pô, cara, na ESA a gente tem alunos que têm o seguinte pensamento. Na ESA não cai mapa, na ESA não cai o desenho da pirâmide. Cara, até hoje não caiu, nunca vi. Conheço a prova da ESA desde 1975. Mas pode cair, pode cair. Pode cair mapa, pode cair pirâmide etária. Se não cair a figura, se não cair o desenho no mapa, cai em forma de pergunta, como já caíram, como essas perguntas que a gente está vendo aqui. São perguntas que caem na prova, né? E aí, pessoal, mais uma dúvida? Mais alguma dúvida sobre essa questão? Ah, outra coisa importante, ressaltar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu só vou continuar depois que vocês responderem. Como que a gente mede expectativa de vida na pirâmide? Através do topo, através do corpo ou através da base da pirâmide? Por onde você analisa expectativa de vida na pirâmide? Vai pensando que eu vou tomar uma água e já volto. E aí, pessoal? E aí, quem pode responder a minha pergunta? Por onde você analisa a expectativa de vida? Vamos participar, pessoal. A participação é importante, hein? Para o desenvolvimento da aula, tá? Então, a Daiane, ela opina, pergunta, né? Se é pela base, Daniel pela base. Então, vamos lá, eu quero ver os demais. O que vocês acham? Por onde você analisa a expectativa de vida? Por onde você analisa a expectativa de vida? Pelo topo? Pelo corpo da pirâmide? Rawane, acho que é pelo topo. André Custódio, pelo topo. Então, as opiniões estão divididas, hein? E aí, quem mais pode opinar? Vamos participar da aula, pessoal. A gente está nesse momento novo, esse momento de live, e aí a gente precisa mais do que nunca da ajuda de vocês, tá? A participação é muito importante, vocês sabem que a gente trabalha bastante essa questão da interação. E aí, quem mais tem alguma... 2 alunos responderam base, 2 alunos responderam topo. Tem alguém aí que pensa igual? Tem alguém que pensa diferente? A Letícia pelo topo, Letícia Silviano, Douglas, a base. Ó, já empatou de novo. E aí? Deixa eu ver aqui quem mais está assistindo aula. Eu quero ver o Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel vai responder? Só está faltando o Gabriel responder aqui. Gabriel pelo topo. Gislaine está aí? Gislaine? Está assistindo a aula? Gislaine? Quem mais está assistindo a aula, além dos que responderam, que possa participar? Vamos, pessoal, vamos participar. Essa participação é muito importante para o desenvolvimento da nossa aula. Vou dar mais 2 minutinhos. Então, pessoal, vamos lá. Acertou quem respondeu pelo topo da pirâmide, né? Então, é pelo topo da pirâmide que você analisa
É pelo topo da pirâmide que você vê a expectativa de vida. Se o topo da pirâmide está se alargando, significa dizer que os idosos estão vivendo mais, né? Então, é pelo topo da pirâmide que você analisa expectativa de vida. Se o topo da pirâmide, se o ápice da pirâmide, o topo da pirâmide se está se alargando, significa dizer que os idosos estão vivendo mais. Então, não é a base. Presta atenção, pessoal. Se ainda estou vendo que ainda tem alunos que estão com dúvida nisso. Então, a aula semana que vem ou nas outras semanas a gente vai ter que voltar na geografia humana e a gente precisa fazer questões. Estou vendo que tem alunos que ainda estão com dúvida nisso, né? Realmente esse assunto pirâmide etária é um assunto que não é muito fácil de entender. Cai duas questões no concurso da UERJ e cai na ESA. É aquilo que eu falei para vocês, né? Graças a Deus, até hoje não caiu figura. Por exemplo, na SpaceX cai figura. Agora, na ESA, a gente nunca viu. Agora, eu não posso ter esse pensamento de nunca vai cair um mapa na ESA, nunca vai cair uma pirâmide etária. Pode cair. E aí, pessoal, eu pude ver pelas respostas que as respostas estão bem divididas, né? E aí, vocês precisam entender que o topo é pelo topo que a gente analisa a expectativa de vida. Vou repetir. A base da pirâmide vai representar a natalidade, a fecundidade e a mortalidade. A base da pirâmide, você tem que fazer o seguinte, ó. Olha só, você tem lá a população. A população, o professor que estudou isso, que criou essa teoria, ele teve o seguinte pensamento. Você divide a população em 3 camadas: jovem, adulta e idosa. A população jovem vai de 0 a 19. Independentemente que tenha criança, adolescente, ele fala uma coisa só: jovem, 0 a 19. O dedo aqui do meio, o segundo dedo, você tem a população adulta, que vai de 20 a 59. Essa é a força de trabalho. Essa galera que vai trabalhar, que vai produzir renda, vai ganhar salário, vai gastar. Essa galera que movimenta a economia. É a população economicamente ativa, a população do PEA. E a população idosa vai de 59, vai de 60 em diante. Tá? Você pega essas 3 populações e você vai aplicar na pirâmide. A pirâmide é um gráfico, é um histograma. E aí, quem dentre esses 3 que representa a base? População jovem. São as crianças, né? A gente desenha a pirâmide etária, uma pirâmide etária que representa a África, por exemplo. A base é larga. Aí você tem do lado esquerdo a população de meninos, do lado direito as meninas. Os meninos você tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 milhões. É essa pirâmide que representa, por exemplo, Serra Leoa, que é um país da África. E você tem do lado das meninas, lado direito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões. Então isso é o quê? Nascimentos, natalidade. E você também vai ter a fecundidade e a mortalidade. Você vai ter o corpo da pirâmide, que é a população adulta, e o topo, você vai ter a população idosa. Como é a pirâmide que representa os países subdesenvolvidos? Base larga com topo estreito. Como é a pirâmide etária que representa os países desenvolvidos? Base estreita com topo base estreita com topo largo. A base larga, que representa Serra Leoa, que é um país da África, significa muitos nascimentos, muitas fecundidades e muitas mortes. O topo estreito significa dizer que o idoso na África ele só vive até 45 anos, no máximo 50 anos, e olhe lá quando chegue. Lá na África você vai ter expectativa de vida? Não. Não vai ter por quê? Porque os idosos lá morrem por doença e o topo é estreito. Ao contrário, por exemplo, ao contrário, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha vai ter uma base estreita, poucos filhos, um filho por casal. E o topo vai ser largo porque ela tem muitos idosos.
Deu para entender até aí, pessoal? Eu acho que deu para esclarecer bem essas dúvidas, né? Vamos à questão 5. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplo dessas alterações, com exceção, então ele quer a exceção. É a letra C, né? A exceção é que você não está tendo crescimento da população e você não está tendo ameaça à explosão demográfica. A explosão demográfica que o Brasil experimentou foi o que eu falei, 1910, 20, 30, 40, 50, 60, aquela reta ascendente. Quando chega em 60, a reta começa a diminuir. Então, de 1910 a 1960, explosão demográfica ou bomba demográfica. 6. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você tem vários temas vários temas da geografia física, né? Então, você vai marcar, você vai completar esses parênteses e no final você vai marcar uma opção. Aí você, primeiro, o que você lê? Você vai ler a coluna da direita. Tu não olha pela esquerda. Se você olhar pela esquerda, você vai errar. Eu aconselho você ler primeiro aquilo que ele está pedindo lá na coluna da direita. Então, a primeira, áreas de maiores elevações da superfície terrestre. Áreas de maiores elevações da superfície terrestre. Então, você já sabe isso aí que eu já falei. Olha, entre a montanha, quem é o maior de cima para baixo? Quem é o maior? Montanha. A montanha é o dobramento moderno. Expliquei isso em sala de aula através de números. Por exemplo, as nossas altitudes, elas são modestas. Qual é o nosso maior pico? O pico da Neblina, que mede 3.014 metros. Né? Essa é a nossa maior elevação. Pico da Neblina medindo 3.014 metros. Então, as nossas altitudes são modestas. A gente não tem dobramento, a gente não tem o nome montanha no Brasil. Não existe o nome montanha no Brasil. Agora, o pico da Neblina, se comparado com a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes mede 6.190 metros. Todo dobramento moderno é acima de 6.000. O Himalaia, Monte Everest, é mais de 8.000 metros. Então, área de maiores elevações, montanha. Vamos ver aqui. Isso mesmo. Olhei aqui Planalto, mas isso mesmo. Área de maiores elevações, montanha. 3. Áreas mais baixas, isso aqui já estudamos, áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. Depressão. Olha lá. Depressão. Áreas mais baixas em relação à área vizinha. Cara, eu citei o exemplo da bacia de lavar, quando as nossas mães nos davam banho na bacia. Aquela parte, o contorno da bacia, aquele contorno da bacia, a bacia em si é um planalto. O contorno, a área vizinha mais baixa da bacia por fora é a depressão. A depressão é um compartimento de relevo mais plano que o planalto, em que predominam os processos erosivos com suave inclinação, altitude entre 100 e 500 metros. Então, o segundo parênteses aqui é a depressão. 3.5. Formas, ele está perguntando aqui, formas da superfície terrestre. Formas, 1, 2, 3, 4, 5. Formas da superfície terrestre. Vamos deixar em branco. Eu não consegui enxergar. Tu já tem 3 e 5. Vamos pular. Aí, olha só. Onde você tem áreas irregulares, onde a erosão, cara, deu para matar. Olha só como é que deu para matar. Áreas irregulares, onde a erosão é maior que a depressão. Quem sofre mais erosão? O planalto, cara. O planalto sofre mais erosão. Então, o planalto sofre mais erosão. Por quê? Porque ele está no alto. Tu tem que ter esse pensamento. Se ele está no alto, ele vai estar sujeito. Ele vai estar sujeito ao vento, à chuva, a calor. Então, isso é bizu. Isso que eu estou passando para vocês é bizu. Quando ele fala área plana,
Cara, a área plana, onde a deposição é maior que a erosão. Cara, deposição maior que a erosão. Pô, a área plana, planície. A área plana, planície. A planície, você vai ter sedimentação barra deposição maior que a erosão. Então, a resposta vai ser 3. Forma da superfície terrestre. Relevo. 351. 351. Áreas irregulares. 3512. 3512 e 4 planaltos. Ficou fácil, né? Quando ele fala formas, o relevo, os relevos em gerais são a forma da superfície terrestre. Qual o exemplo de forma, Bizu? Qual o exemplo para a gente fechar com chave de ouro? Falo muito isso em sala de aula. Qual é a forma de relevo no Brasil? Mares de morro. Mares de morro é um exemplo de forma de relevo. Como é o mar de morro? O relevo ondulado do Sudeste. Esse relevo ondulado são os mares de morro. Ele assumiu essa forma porque, desde o pré-cambriano, ele vem sofrendo vários processos erosivos. Várias forças exógenas vêm atuando sobre os mares de morro ao ponto dele ter essa feição ondulada. Outra forma de relevo, as chapadas. Como é que é a chapada lá do centro-oeste e do nordeste? Você sobe, fica plano, desce, sobe, fica plano. A gente chama de chapada. E aí os nomes populares. Na minha época, os professores chamavam de tabuleiro, hoje os professores chamam de... E aí, você tem... Pessoal, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Valeu. Beleza, então, os mares de morro são formas do relevo, mares de morro aqui no Sudeste. As chapadas no Centro-Oeste são formas do relevo. Então, tudo isso, essas formas do relevo, elas vêm assumindo formas. Essas formas vêm assumindo essas formas através das forças exógenas. Os agentes modeladores do relevo vêm gerando essas formas do relevo, entendeu? Então, A6, A de água. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Deu para a gente dar uma explanada boa aí nessa parte de estrutura geológica, a parte da escala do tempo geológico, a parte das massas de ar, a parte de geografia humana. Alguma dúvida? A6? Vamos lá, A6. Deixa eu marcar aqui. A6, vamos lá. Alô? 3. Ó, área de maior elevação da superfície terrestre. 3. Montanha. Áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. 5. Depressões. Forma da superfície terrestre. 1. 351. Áreas irregulares onde a erosão. 4. Isso mesmo, é isso aí. Que eu não anotei aqui. Também não estava nem com gabarito aqui. E 2. Áreas planas onde a deposição é maior que a erosão. Planície. Então, realmente, a 6, B de bola. Tá legal, pessoal? E aí? Gostaram? Deu para entender direitinho? É muito importante vocês terem esses conceitos, tá?
Saber diferenciar um planalto de uma planície, de uma depressão, de uma montanha. Lembrando que no Brasil você tem dois tipos de depressões: depressão relativa e depressão absoluta. O que você tem no Brasil? Depressão relativa. Depressão relativa porque você tem o Brasil está acima do nível do mar. Depressão absoluta são depressões abaixo do nível do mar. Pessoal, Deus abençoe a todos. Boa noite. Fique com Deus. E até a próxima, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Obrigado, Daiane.